O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato és o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. E Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, na missa de hoje, neste domingo, nós findamos o ano do calendário litúrgico. Hoje para nós é como se fosse dia 31 de dezembro. E no próximo domingo, o primeiro do Advento, será o 1º de janeiro. E é interessante a gente ter muito claro que nós celebramos aquilo que professamos. E para nós, o centro da nossa fé é o Cristo. E por isso o calendário litúrgico tem a centralidade na pessoa de Cristo. Então nós iniciamos o ano no calendário litúrgico na expectativa, na espera da vinda do seu nascimento. Por isso a cidade já está iluminada. No próximo domingo nós estamos preparando o nosso coração para acolher esta luz, que é Jesus que vai nascer, e concluímos o ano litúrgico proclamando Cristo Rei do Universo. E este ano especial porque finda um ciclo litúrgico, que é subdividido no ano A, no ano B, no ano C. Esse ano nós fomos catequizados por Lucas. O próximo ano, próximo domingo, nós vamos refletir o Evangelho de Mateus. Mateus A, Marcos B e Lucas C. E João entra nas festividades. De modo que se você vier na missa todo domingo, 3 anos seguidos, você escuta toda a Bíblia. Veja como a liturgia da igreja é extremamente organizada, para muitos que dizem que nós não refletimos a palavra. Se você vir todo domingo em 3 anos,
você refletirá toda a palavra, toda a Bíblia, celebrará todos os salmos. A liturgia bem organizada da igreja te possibilita isso. Se você vir na missa diária, você encurta 1 ano. 2 anos você já refletiu toda a palavra e já celebrou todos os salmos. Veja que bonito. Mas é uma festa muito significativa e a gente se pergunta por que é que diante dessa solenidade do Cristo Rei, a igreja nos apresenta na sua liturgia para refletir o texto ou a perícope que trata do Cristo crucificado. Então a gente precisa entender o que nós vivemos durante todo o ano litúrgico, e eu sempre volto e insisto, a cada domingo Jesus nos ensinava o que significa ser seu discípulo, seu seguidor. Então, por isso que neste domingo a igreja vai nos apresentar esse texto da paixão, porque nesse texto da paixão e morte de Jesus, vai ser a prova final para nós, se de fato nós vamos tirar 10, como discípulo de Jesus. Então, muito mais do que focar neste momento da crucifixão de Jesus, talvez o olhar que a gente precisa ter atenção ao celebrarmos essa solenidade é nas falas dessas 3 pessoas ou categorias de pessoas que aparecem diante da cruz de Jesus. Para nós está muito claro que o reinado de Jesus, que o Rei Jesus vai aparecer na cruz. Tudo será consumado na cruz. E diante da cruz, diante do Cristo crucificado, o que eu estou vendo? Então, por isso o evangelho de hoje traz o primeiro grupo de pessoas, que eram os religiosos daquele tempo. E qual foi a postura dos religiosos daquele tempo diante de Jesus crucificado? De zombaria. Você não é o Cristo? Você não é o escolhido de Deus? Você não é o Messias? Desça da cruz, salve-te a ti mesmo. Por isso que todos os embates que a gente acompanhou no ano litúrgico de Jesus com os religiosos daquele tempo, Jesus chamava eles de hipócritas, porque eles faziam tudo bonitinho e certinho, eles iam no templo, pagavam o dízimo, davam ofertas vultuosas, sim, mas eles faziam tudo isso, não porque amavam verdadeiramente a Deus, não porque temiam verdadeiramente a Deus, mas eles faziam isso porque queriam obter favores de Deus, queriam no fundo controlar Deus. Então a primeira pergunta que a gente precisa se fazer: por que eu professo a minha fé? Por que eu venho à igreja? É óbvio que todos nós manifestamos nossos desejos a Deus, nossas necessidades a Deus. Antes da missa a gente apresenta o que? As nossas preces. Depois nós vamos fazer os nossos pedidos, é claro. Mas eu não posso pensar que Deus tem que satisfazer todas as minhas necessidades. Então, estar na igreja não significa necessariamente ser de Deus, ser de Jesus, não significa necessariamente professar Ele como Senhor e Rei da minha vida, porque quando eu quero que Jesus faça o que eu desejo, quem se torna Senhor na vida de quem? Nós queremos mandar em Deus, queremos mandar em Jesus.
queremos controlar as coisas, inclusive de Deus. É isso que está sinalizado na fala dos sacerdotes, dos religiosos daquele tempo. Eles não conseguiam contemplar o sacrifício da cruz como a manifestação do poder de Deus. Por que o poder de Jesus, o reinado de Jesus vai se manifestar na cruz? Por que a coroa de Jesus é a coroa de espinhos, não a coroa de ouro dos reis daquela época? Porque a única coisa que Deus pode, e a gente viu isso durante todo o ano litúrgico, a única coisa que Deus pode é amar. A única coisa que Deus pode é amar. Deus não pode nada mais além do que nos amar. E se Deus nos ama, o único desejo de Deus é que a gente se salve. Por isso que Jesus aguentou a humilhação, por isso que Jesus aguentou o escárnio, por isso que Jesus suportou, carregou e morreu na cruz. Porque Ele nos ama. Aqui está o poder de Deus. E depois aparece lá os soldados romanos, que têm o poder das armas. E a gente sabe que nenhuma ditadura se instaura sem o poder das armas, sem a concessão das armas. Um governo só pode se impor ditatorialmente, se ele tiver o beneplácito dos militares. Não existe um governo que possa se impor sem o poder das armas, sem aqueles que são os militares. E eles estavam diante de Jesus, acostumados ao quê? A impor o reino de César pela força. E eles também: você não é rei? Por que você aceitou toda esta humilhação? Porque eles acreditam na transformação do mundo através do poder das armas. Por isso os discípulos se decepcionaram num primeiro momento com Jesus, porque eles acharam isso. Por isso que nós aprendemos lá que os discípulos, ouvimos na liturgia que os discípulos perguntaram o que para Jesus? Quando o Senhor reinar, deixa que eu sento à sua direita e o outro senta à sua esquerda. Mas aqui está uma diferença de Jesus. O reino de Jesus não é algo que pode ser imposto ditatorialmente pelas armas, pela concessão armada, de fora para dentro. Esse tipo de reino não funciona. Por isso que nós vamos ver na primeira leitura que Davi vai reinar sobre as 12 tribos de Israel, vai unir as 12 tribos de Israel, porque ele vai conquistar o povo não pelas armas. Ele não será simples dominador de um território geográfico. Olha a expressão que o povo vai dizer para Davi: tu és carne da nossa carne, tu és osso dos meus ossos. Davi não reina num território geográfico, ele reina, ele é soberano em cada judeu que o acolhe como rei, e que aceita se unir a ele, e que aceita ele como rei. Não é imposto, não é uma conquista armada. O reino de Jesus não é isso. E aí a terceira categoria de pessoas, que são os malfeitores, os bandidos, os ladrões, os contraventores, que aí nós temos duas pessoas, dois bandidos. Um bandido que está na mesma mentalidade que os soldados e que os sacerdotes.
Você não é o rei dos judeus, você não tem poder, livra-se da cruz e tira nós daqui. Está vendo? A tendência do ser humano é essa, é sempre querer usar das coisas simplesmente para o seu benefício. Não estou nem aí para o outro. No reino de Jesus não existe isso. E Jesus não falou nada para esse. E o outro ladrão, que foi o primeiro canonizado na igreja, canonizado pelo próprio Jesus, o que ele vai dizer para o outro ladrão? Olha, você está doido? Nós merecemos estar aqui. Então veja, porque ele é o bom ladrão? Não porque ele fez coisa boa, não, gente. Ladrão é ladrão. Se ele passou a vida roubando, enganando, ele é ladrão. Porque ele reconheceu que ele estava sendo crucificado e ele aceitava a cruz porque ele mereceu. Eu acolho esta pena, porque tem muita gente que faz um monte de coisa errada e se acha, continua fazendo besteira e se acha. Não, o problema não é quando a gente falha e quando a gente erra, pode acontecer. O problema é quando a gente erra, falha e ainda se acha. Esse ladrão diz: não, eu mereço ser crucificado, eu aceito esta pena, eu mereço isto, nós merecemos isso. Agora ele não merece, ele está aí injustamente. Então ali ele reconhece Jesus como inocente, como rei, como Messias. Entende que reino que Jesus está querendo implantar não é o reino que se impõe pela força, não é um reino que se usa de todos os bens que tem só para si mesmo. É um reino no fundo de amor, é um reino de alguém que só sabe amar, de um inocente que não é capaz de fazer mal para ninguém. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus o canoniza: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Lembra a minha primeira pergunta? A pergunta que a gente pode se fazer agora nesse final de semana, depois de ter aprendido durante todo o ano litúrgico, qual personagem que eu me encaixo? Essa resposta não é o padre que vai dar, somos cada um de nós. Ao contemplarmos Jesus na cruz, ao dizermos que Ele é o Rei do Universo, qual personagem, qual categoria que eu me encaixo? Naqueles que zombavam de Jesus, porque queriam se aproveitar da religião para si? Daqueles que queriam a imposição de um reino como o do Império Romano, soldados pela força? Daquele ladrão que vive fazendo coisa errada e se acha? Ou daquele que acolheu Jesus de verdade, aceitou a pena pelos erros que cometeu e viu e professou Ele como único Senhor e Salvador de nossa vida? Cabe a nós ver se a gente vai passar nessa prova. Quem de fato reina sobre a minha, a sua, a nossa vida? Que reino nós queremos? Que Deus nós cremos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,